Gyro Zeppeli é um dos corredores da Steel Ball Run, cavalgando seu cavalo Valkyrie, e o protagonista ao lado de Johnny na parte 7. Com múltiplas camadas e um passado interessante, é um dos personagens mais humanos da série. Hoje, analisaremos um pouco de seus aspectos. Gyro, a princípio, aparenta ter uma personalidade descontraída e um tanto inocente, ao mesmo tempo que ostenta uma atmosfera ameaçadora de um corredor disposto a tudo para alcançar o primeiro lugar. Essa personalidade mostrada no início do mangá é uma contraposição ao passado de Gyro e de sua respeitada família. Como alguém vindo de um berço nobre, ele ignora toda sua formação para dar um senso de originalidade a si mesmo. Durante a obra acompanhamos seu passado e evolução no presente. Desvendamos sua personalidade através das situações extremistas que JoJo's Bizarre Adventure nos reserva e compreendemos suas motivações, empatizando com o personagem, por não ser alguém já íntegro, mas por ser humano e compartilhar de suas dúvidas e aflições com o leitor. História. Vindo de uma família tradicional de ceifadores e servos do rei, os Zeppelis, Gyro possui ambos os pais vivos e alguns irmãos que raramente são citados. Durante a obra nos é mostrada a conexão entre pai e filho, excluindo demais membros da família. Seu pai se torna um pivô para sua construção social e ética. Como primogênito da família, ele herdará o cargo dele como carrasco a serviço do rei, ceifando a vida de criminosos. Os Zeppelis também atuam como médicos, o que adiciona uma balança moral à criação de Gyro. Por um lado eles tiram e por outro eles salvam vidas. É neste momento que o seu pai ensina uma lição que perduraria a vida deste e levaria a fidáveis questionamentos. Todas as vidas são iguais, não se pode pesar uma vida, nós apenas fazemos nosso trabalho. Aos 13 anos, Gyro começa a ser treinado para substituir Gregório como carrasco. Lhe é introduzida a técnica do spin, assim como também o ofício de cirurgião. De acordo com a moral Zeppeli, todos merecem uma morte digna sem sofrimento, independente de quem seja. Para isto, eles desenvolvem, durante gerações, a técnica da rotação. Anos depois, Gyro assume o cargo do pai e se depara com o dilema. O dilema. Gyro, já na função de ceifador, entra em um conflito ético. Para isso, vamos entender a história do garoto. Marco, um garoto de origens humildes, é enviado aos 9 anos para a casa de uma família nobre para servir como um engraxate. Este acredita que o trabalho bem feito pode lhe trazer felicidade, mostrando-se proficiente em seu trabalho e satisfeito com o trabalho de engraxar. O garoto representa uma plebe ignorante, porém feliz e satisfeita com a simplicidade da vida. Uma figura inocente. Marco serve ao barão Hippie, até o dia que a família de nobre e todos seus serviçais são presos acusados de conspiração contra o rei. Eles são julgados e condenados à morte. Gyro é designado para a execução do garoto. Contudo, ao ter conhecimento da história do mesmo e se simpatizar após o jovem costurar uma peça de roupa rasgada, ele acaba entrando em um impasse moral, questionando seu trabalho e se é justo ceifar alguém que não possui relações diretas com a traição. Seu pai fica ciente da negação do filho e tenta relembrá-lo, que não é de seu dever questionar uma decisão da corte, apenas fazer o seu trabalho como qualquer outro da grande multidão calada. Gyro entra em um conflito ético e moral. Ética e moral. A princípio, as duas palavras parecem ser sinônimos, mas para o pensamento filosófico as duas recebem interpretações diferentes. A moral são os costumes, regras e leis de uma sociedade. Por exemplo, para a família Zeppeli, a moral a respeito do valor de uma vida é que todos são iguais, independentes da origem, dos seus feitos e de outros aspectos. Para a monarquia de Nápoles, a vida de um traidor deve ser ceifada. Agora a ética diz respeito a como interpretamos a moral de acordo com as nossas vivências. É neste momento que Gyro se pega em conflito. Seus costumes herdados por parte patriarcal denotam que a vida de Marco deva ser ceifada, vista que a decisão não pertence ao executor. Este só deve fazer o seu trabalho sem questionar. Assim como um médico deva dar prioridade a quem chegou primeiro em casos semelhantes, ou a um nível de risco,
sem julgar por posições sociais e outros aspectos relativos. Contudo, Jairo não concorda com a decisão da monarquia de seu país, e não executa o garoto. Tal posição deriva de vários outros acontecimentos em sua vida, principalmente como a de cirurgião. Uma pessoa que não tem relação direta com a traição deve receber o mesmo castigo? Ao sensibilizar com a história de Marco, ele acaba ignorando toda a sua construção humana, além dos valores patriarcais herdados, originando uma nova persona que o mesmo não conhecia, a de um homem corajoso disposto a defender o que é correto. Neste momento entramos na Steel Ball Run. Steel Ball Run. Logo no primeiro capítulo, vemos Jairo se inscrevendo para a corrida. E assim como no primeiro estágio, ele está disposto a vencer em primeiro usando de todos os artifícios para chegar ao topo. Ele se difere da maioria dos corredores por ter um objetivo não individualista, não almeja o prêmio em dinheiro ou o prestígio. Seus objetivos são mais nobres, se podemos pesar assim. Ele quer a anistia do rei e dar justiça ao garoto. Durante o decorrer da competição, inúmeros personagens caem devido a seus escopos egoístas. Entre eles temos Hot Pants, que busca redenção, Diego Brando, vingança e prestígio, e até mesmo Sandman, um caso que até pode enganar por sua semelhança, mas tem pé no sentimento individualista de poder retornar como herói ao seu povo. Durante a corrida ele se alia a Johnny, comprando o papel de mestre assim como William fez com Jonathan na parte 1. Os dois passam por momentos difíceis, ocasionados pela perseguição ao cadáver santo, e são testados a todo momento. Eles têm a difícil missão de provar seu próprio valor. Sem Jairo, Johnny não conseguiria terminar a corrida, ou muito menos iniciá-la. O mesmo acontece ao contrário. Sem Johnny, Jairo não encontraria sua fome de vencer, e provavelmente não reconheceria sua própria arrogância. Ao decorrer da trama, notamos a determinação do personagem, quando a quase todos os estágios, ele é levado a um estado de esgotamento físico, algo que outros corredores não arriscariam botar no jogo, sendo esse um dos motivos da persistência do Zeppelin. Se há algo que conecta os 3 Zeppelins mostrados na série, é o seu comprometimento com a missão e visão de mundo. Admiravelmente, eles possuem uma ética inabalável e arriscam a própria vida para reparar um erro do passado. William e a culpa por ter deixado a máscara de pedra, Caesar pela morte de seu pai e o compromisso de proteger sua família, e Jairo pela justiça de alguém que não possui vínculos consigo. Um atalho é a maneira mais curta de se chegar a algum lugar. A Steel Ball Run foi o nosso atalho.